Turminha do segundo AB. Hoje nós vamos estudar as aulas 20 e 21, da página 216. Como são duas aulas, obviamente, eu vou dar em duas partes. Então, a primeira parte é assim. Nós vamos estudar a chamada energia de ligação. Toda quebra de ligação, quando eu quebro uma ligação química, o processo é endotérmico, ou seja, ele ocorre com absorção de energia. Eu tenho que fornecer energia para que a ligação, para que ela seja rompida. E formação de ligações é um processo que libera energia. Então, para formar novas ligações, eu tenho dois átomos, eles vão se ligar, a ligação, a formação dessa ligação ocorre com liberação de energia. Portanto, é um processo exotérmico. Endotérmico, vamos lembrar, positivo, exotérmico, negativo. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho essa reaçãozinha aqui, representada por essa equação química. 3 de H2 mais N2, dando 2 de NH3. Vamos representar essa equaçãozinha por bolinhas, Então vamos ver. 3 de H2, bolinha azul aqui, eu estou representando o hidrogênio. H2 são, portanto, dois hidrogênios ligados entre si. Então, aqui eu tenho 3 de H2, 3 mols de hidrogênio. Aqui eu tenho 1 mol de N2. N2 significa o N ligado a outro N. Tá legal? Bom, a primeira parte do processo é justamente a quebra dessas ligações. As ligações vão ser quebradas. Ora, se eu quebrar a ligação do H2, ao invés de ter 3 de H2, eu vou ter 6 átomos de hidrogênio. Não é assim, Quebrei 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de hidrogênio. E vou ter 2 átomos de nitrogênio. Olha os 2 átomos de nitrogênio. O que é uma reação química? A quebra das ligações e a reorganização dos átomos para formar novas substâncias. Então, olha aqui, nesse caso, como ocorre a reorganização? Tem que dar 2 mols de NH3. Olha lá, NH3 e outro, NH3. De tal modo que eu tenho 6 átomos de hidrogênio, aqui continuam 6 átomos de hidrogênio, e tenho 2 de nitrogênio, continuam os 2 de nitrogênio. Então, assim que as reações ocorrem, quebram-se as ligações e novas ligações são formadas, formando novas substâncias. Esse processo de quebra de ligações, como eu falei, é um processo endotérmico. Então eu tenho que fornecer energia para que as ligações sejam rompidas. Então, endotérmico. Olha aqui, quebra do H2, quebra do N2. Agora, para que esses átomos se reorganizem, o processo, ou seja, formem novas ligações, o processo libera energia. É um processo exotérmico. Então, na verdade, a equação de formação do NH3 a gente coloca assim. Mas, na verdade, deveria ser assim, tem etapa intermediária. 3H2 mais N2, dando primeiro a quebra.
Se eu vou quebrar essas ligações de H2, eu vou obter, como está aqui em cima, 6 átomos de H e 2 de nitrogênio, para finalmente eles se reorganizarem formando 2 de NH3. Então, a energia da ligação, veja que eu não me refiro nem à energia do C nem do H. Essa energia dessa ligação entre CH. Poderia ser HC, CH é a ligação que vale 413 kJ por mol de ligação. Portanto, se forem 2 ligações, eu teria que multiplicar por 2. Tá? Cada ligação, 413 kJ. Onde eu vi isso daí? Em tabelas. Então, as tabelas é que vão me fornecer as energias de ligação. Estão lembrados da entalpia de formação? Entalpia de formação, existem tabelas que fornecem as entalpias de formação. É lógico que de tabela para tabela pode haver uma variação nesse número. Então, por exemplo, aqui a ligação CH, 413 kJ. Tem tabela que me fornece como 415 kJ. Então percebam o seguinte, eu tenho, já que há essa variação de tabela para tabela, arredondamento para arredondamento, eu tenho que fazer o problema de acordo com o valor fornecido no problema. Eu não vou decorar essas entalpias de formação ou essas energias de ligação. Isso é fornecido pelo problema. Então não importa, às vezes vocês vão ver um problema, está lá entalpia de formação, 286, menos 286 da água. Outra tabela, menos 284. Eu não tem que decorar isso daí. Tem que usar os dados fornecidos pelo problema. Senão vocês erram o problema. Né? Tipo assim, eu vou pensar, mas eu me lembro que a entalpia de formação da água, menos 286. Aqui está menos 284, não importa. Usem os dados do problema. Porque nessas tabelinhas, tanto de entalpia de formação como energia de ligação, pode ocorrer diferenças aqui. Tá legal? De uma tabela para outra. Então, essa ligação aqui, ela tem o valor de 413 kJ cada ligação por mol de ligação. Carbono ligado ao carbono, o valor dessa ligação aqui, 347 kJ cada ligação por mol. Bom, então vamos quebrar aqui, por exemplo, eu não vou fazer uma reação química, eu só vou fazer uma equaçãozinha de quebra. Então vamos quebrar aqui essas ligações. Esse carinha aqui é o CH4, tá? O metano. Então eu vou quebrar essa ligação, quebrar essa ligação, quebrar essa ligação, quebrar essa ligação. Portanto, eu vou ficar com um carbono e 4 átomos de hidrogênio. Se eu quiser saber qual o ΔH dessa equaçãozinha de quebra, olha o que eu vou fazer. Quantas ligações foram rompidas? 4 ligações, e cada ligação tem o valor de 413 kJ. Como são 4 ligações, cada uma vale 413 kJ, basta eu multiplicar 4 vezes 413.
1652. Por que eu coloquei positivo aqui? Porque na parte anterior nós vimos que toda quebra de ligação ela é endotérmica. Endotérmica tem o sinal positivo. Por isso que eu coloquei positivo. Vamos pegar outro exemplo. Agora eu vou formar ligações. Eu vou pegar 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio, ou o mais correto, 2 mols, 6 mols, tá? E vou montar essa fórmula aqui. Esse carinha aqui é um gás chamado etano. Não tem importância, só para informar. Bom, então o etano é formado assim. Nesse carbono são ligados 3 hidrogênios e no outro mais 3, total de 6, 2 carbonos. Então vejam quantas ligações foram formadas. Vamos ver. Carbono e hidrogênio, 413, essa ligação, essa daqui, essa e essa. Cada uma 413 quilojoules, mas são 6 ligações que foram formadas. Portanto, 6 vezes 413, que é a energia de formação de cada ligação. Agora, mais qual a outra ligação que foi formada? Essa ligação aqui, olha, carbono-carbono, que vale 347. Então, se eu somar a energia de todas as ligações que foram formadas, 6 vezes 413, primeira multiplicação, óbvio, mais 347, eu vou obter 2.825 quilojoules para formar todas essas ligações, essas 7 ligações. Por que aqui eu coloquei positivo e agora eu coloquei negativo? Porque como nós vimos no primeiro quadro que eu escrevi, que quando há quebra de ligação, eu tenho que fornecer energia para quebrar a ligação. Portanto, toda quebra é endotérmica. Quando novas ligações são formadas, ocorre liberação de energia. Portanto, exotérmica a reação, aqui é o sinal negativo. Tá legal? Turminha, vamos ver como a partir dessas energias de ligação a gente pode determinar o ΔH. Vamos relembrar. Quando são dadas entalpias de formação, eu uso a fórmula. Eu até falei para vocês associarem formação com fórmula, tá? Aquela que ΔH, entalpia do produto menos entalpia do reagente. Se me derem várias reações, 2, 3, 4, 5, para eu determinar o ΔH, eu uso a chamada lei de Hess. Agora, vamos determinar o ΔH usando energias de ligação. Combinado? Então eu dei energia. Essa ligação aqui vale 436 kJ por mol. Essa tripla ligação do nitrogênio vale 945. Se fosse uma dupla ligação, o valor seria menor, e se fosse uma ligação simples, menor ainda. Né? Quanto mais forte os átomos estiverem ligados, logicamente maior a energia que a gente gasta na quebra dessas ligações. Então o N2 é N tripla N. Energia 945 kJ por mol. E a ligação do hidrogênio com o nitrogênio, 391 kJ por ligação, por mol. Então vamos voltar naquele exemplo que eu fiz com aquelas bolinhas representando os átomos.
Então vamos determinar o ΔH daquela reação. Então lá vai. 3 de H2, H ligado a H é H2, mais 1 de N2, dando 2 de NH3. E eu quero saber o ΔH. Então nós vamos fazer o que nós fazíamos semelhante no caso das entalpias de formação, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui embaixo os valores. Ele está falando que HH 436 é o valor em quilojoules por ligação. Só que são 3 moléculas de H2. Então nós vamos ter que quebrar 3 ligações. Mas temos que quebrar essa ligação aqui, que vale 945. Para eu obter o quê? Cada ligação NH, eu falei que vale, não importa HN ou NH, o importante é a ligação entre H e N. 391. Então vamos ver. Não são 3 ligações? 3 vezes 391. Ou seja, isso daqui eu estou me referindo ao número de ligações. São 3. Só que eu tenho 2 mols de NH3. Então eu também tenho que multiplicar isso por 2. Então são 3 ligações HN, só que são 2 moléculas dessas daqui. Portanto, no total 6 ligações, tá? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz, que nós fazíamos no caso das entalpias de formação. Eu vou somar tudo isso daqui. Percebam que no caso de entalpia de formação, muitas vezes a entalpia de formação de uma substância podia ser negativa ou positiva. Aqui não, é sempre em módulo. Aqui eles não fornecem o sinal. É em módulo. Tá legal? Bom, então se eu fizer essa continha que eu já fiz, dá 2.253. Ou seja, multipliquei 3 vezes 436 e somei com 945. E desse outro lado aqui, 2 vezes 3 vezes 391 dá 2.346. Então, olha o que nós aprendemos. Aqui houve quebra de ligações, separando os átomos para que eles fossem rearranjados para formar uma nova substância. Quebra, nós já vimos que é um processo endotérmico. Enquanto que, olha aqui as ligações que foram formadas. Na verdade, foram formadas 1, 2, 3, 2 vezes. 6 ligações, cada uma valendo 391 quilojoules. Então, 2 vezes 3 vezes 391, 2.346. Só que nós vimos que a formação das ligações é um processo exotérmico. Então, notem por que a energia das ligações são dadas em módulo, porque nós é que temos que determinar se é positivo ou negativo. Sempre vai haver quebra para depois haver formação. Então sempre aqui nos reagentes positivo e aqui negativo. Se vocês aplicarem aquela formulazinha, vocês vão errar. Por isso que eu falei, associe. Se eu fornecer entalpia de formação, vocês usam a fórmula. Se não, não vou usar, que vocês vão errar.
Aqui basta somar algebricamente, o ΔH então vai ser mais 2.225 menos 2.346. É só isso. Sempre reagente é positivo, porque vai haver quebra das ligações, e lá nos produtos, formação de novas ligações, vai ser um processo exotérmico negativo. Então é só somar algebricamente mais 2.225 menos 2.346. Onde eu arrumei esse 2.225? Meu Deus! 2.253 cruzes. Então, mais 2.253 menos 2.346. Portanto, se vocês fizerem essa continha aqui, vai dar que o ΔH menos 93 kJ. Turminha, só cuidado, quando vocês dão a resposta, muitas vezes é comum o aluno dar em quilojoules por mol, já que as ligações aqui, as energias de ligação, elas foram dadas em quilojoules por mol. Mas cuidado, porque aqui, esse 93 quilojoules, essa energia liberada, foi liberada na formação de 2 mols de NH3, tá? Então, se eu quiser dar a resposta por mol, eu tenho que dividir por 2. Isso daqui é energia liberada em relação a 2 mols do NH3. Logo, eu não posso colocar quilojoules por mol, quilojoules por 2 mol. Se eu quiser, portanto, quilojoules por mol, eu tenho que dividir isso daí por 2, o que daria 46,5, agora sim, quilojoules por mol. Se o problema tivesse pedido por mol, teria que tomar esse cuidado aqui. Combinado, turminha? Turminha, agora vamos fazer o diagrama daquela reaçãozinha que nós calculamos o ΔH, tá? 3 mols do gás hidrogênio mais 1 mol do nitrogênio, dando 2 mols do gás amônia. Vocês estão lembrados que eu tenho que colocar estado físico aqui, né? Gás. Eu não coloco para economizar tempo e canetão. Então vamos ver. De onde que eu vou partir aqui? Eu vou partir disso daqui, olha. Não importa 3H2 mais N2 ou N2 mais 3H2. Não, a ordem dos fatores aqui não altera nem nada. Bom, eu vou partir daqui. Qual a primeira coisa que acontece quando eu dei essa reação usando aquelas esferazinhas? Primeira coisa que tem que acontecer é haver quebra. Para formar 2 átomos de N, quebra, e H2, cada H2 dá origem a 2 hidrogênios, portanto, no total, 6 hidrogênios. Só que vamos lembrar o seguinte, reação de quebra, por que eu coloquei os átomos isolados aqui em cima? Porque nós estudamos que a reação de quebra é positiva, é endotérmica. Vamos lembrar? Endotérmica é positivo, ó, setinha para cima. Exotérmico, negativo, setinha para baixo. Então, a primeira coisa que acontece é haver essa quebra. Vamos lembrar uma coisa, eu vou colocar que a entalpia aqui é 0. Por que a entalpia é 0 aqui? Como eu sei que a entalpia é 0? Porque nós estudamos lá na entalpia de formação
que os elementos químicos simples no estado padrão têm entalpia zero, por convenção. Bom, quando houve a quebra, segundo nossos cálculos, se lembram? Nós calculamos desse lado aqui, eu não lembro, mas deu 2.253. Então, o delta H aqui dessa quebra é igual mais de 0 para 2.253 quilojoules. Vamos aumentar aqui a linhazinha. Bom, agora, depois que houve a quebra, vocês estão lembrados que esses átomos vão se unir para formar o produto? Então, aqui embaixo que eu coloco o NH3. Porque eu falei que quando ocorre formação das ligações, negativo, olha lá, setinha para baixo. Então, esse número que eu encontrei foi de menos 2.346. Menos 2.346. Então, está abaixo do 2.253 é abaixo de zero, lógico, né? Então, o ΔH aqui vai ser igual a menos 2.346 quilojoules. Olha que legal. E o ΔH, portanto, vamos aumentar aqui a linhazinha. E o ΔH que nós encontramos aqui, o ΔH da equaçãozinha. Veja aqui, se aqui é menos 2.346 e eu somar com mais 2.253, olha, aqui foi a formação e aqui a quebra. Eu vou ter aquele número que nós encontramos lá, de menos 93 quilojoules. Então, o ΔH, quando eu parto do N2H2 para formar o NH3, menos o ΔH é igual a menos 93 quilojoules. Só fazer a continha aqui, né? Mais 2.253 menos 2.346, a diferença, olha a diferença, esse está aqui, esse está aqui. A diferença entre eles, menos 93 quilojoules, que é o ΔH da reaçãozinha que nós fizemos. Então vamos repetir. Primeiro, eu tenho que partir dos reagentes, aqui, N2H2. E eu sei que substâncias simples do estado padrão têm entalpia zero. Eu sei também que essas moléculas devem ser quebradas. A quebra é um processo endotérmico, positivo. Olha lá a setinha, por isso que eu coloquei para cima. Então, nós vimos que somando isso daqui, a primeira parte aqui, deu 2.253 de quebra. Ou seja, o ΔH dessa primeira parte, mais 2.253 quilojoules. A segunda etapa é quando os átomos vão se reorganizarem para dar origem ao produto. Então, olha aqui, eu estou partindo dos átomos, chegando aqui até o produto NH3. E nós fizemos o cálculo aqui que na formação do NH3 são liberados 2.346 quilojoules. Então, olha aqui, como eu coloquei zero aqui,
mais 2.253 está para cima, menos 2.346 abaixo do zero. Portanto, olha essas duas setinhas aqui, a gente colocou simplesmente a diferença entre elas. Olha aqui, essa começa aqui e essa vai até aqui embaixo. Então a diferença é justamente essa daqui. Ou seja, vai ser a energia liberada, que no caso poderia ser absorvida, nessa reação química. Combinado, turminha? Próxima parte dessas aulas 20 e 21, que eu estou dando duas etapas, nós vamos fazer os exercícios da apostila. Mas, deem uma estudadinha aqui. Bom, turminha, é assim. Se inscrevam no meu canal para eu saber os alunos que efetivamente estão assistindo às aulas. E não adianta, se a aula dessa semana, não pode o aluno esperar 3 semanas para assistir a aula. Tem que ser nessa semana, a terceira aula, vamos fazer as atividades do plural e eu vou, todo final de semana, verificar os alunos que realmente estão fazendo essas tarefas. Falou, turminha? Então, até a segunda parte aqui da aula. Essa é minha outra gatinha. Eu tenho um monte aqui. Essa é a Niméria. Tá bom? Olha que bonitinho.